Apocalipse significa descobrir, desvendar, né? E todo mundo acaba achando que são coisas ruins. E nem toda verdade é ruim, né? Aliás, a verdade é muito boa, muito bem-vinda. Só que, às vezes, são verdades duras para as pessoas que estão no meio de uma vibração que não dá para continuar aqui. A gente tem que entender que as pessoas que não conseguirem permanecer na Terra não vão permanecer na Terra por uma questão vibracional. Não é pela religião, não é pela ideologia, não é pelos méritos e pela vibração que conseguiu ancorar. Muita gente esquece que o planeta Terra é um ser vivo, né? E essa semana até eu estava pedindo desculpas assim à Terra, né? Uma amiga querida, porque se você parar para analisar, a matéria que a gente tem não é sua, é da Terra. Do pó veio e do pó para o pó voltarás. Voltaremos. Né? São palavras tão simples e são absolutamente a verdade. Porque assim, você chega em o contato do espiritual com o humano por uma ligação do espermatozoide com o óvulo. Aí você vai ter, né, primeiro fecundado, né? Segundo o André Luiz, após 72 horas, em até 72 horas depois dessa fecundação, eles podem ligar o espírito à matéria. E dali para frente, tudo que você consegue veio da Mãe Terra, né? Porque você vai ser um microscópio e vai crescendo, crescendo, crescendo com o quê? Com tudo que veio da Terra. Você pode dizer, não, eu só comi carne. Ok, mas o boi comeu o capim que veio da Terra. Certo. Então não tem nada que você vá ter de vida que não veio da Terra. Nada que exista aqui não deixou de ser do planeta Terra, né? Então a gente tem que entender isso. E se religar à Terra, se religar à natureza, quando o ser humano se religa à natureza, ele aumenta muito a chance de passar de ano. Porque se a Terra está mudando de vibração e você estiver em equilíbrio com essa vibração, você vai passar de ano. Mas você vê gente que trata mal a Terra. Não é nem uma questão ecológica, é uma questão de educação, né? Você não tratar bem onde você vive, o ser que permite você estar ali, não é inteligente. Se a gente analisar friamente, tem mais seres vivos no corpo de um ser humano do que encarnados na Terra. Então, essa pessoa pensa, não, eu sou eu. Ok, mas muitos seres vivos que estão no seu corpo também pensam a mesma coisa, né? Eu sou eu, não pensa, mas são individualizados, né, de alguma maneira. Né? As bactérias. As bactérias. Sim. Né? Então, assim, é um pensamento interessante, né? Da pessoa imaginar que... É como se nós fôssemos, igual o ser humano é para a Terra, as bactérias são para nós, certo? Exatamente, exatamente. E assim, você vai imaginar, não, eu vou evoluir e uma hora eu vou embora da Terra. Ok, vai, mas isso daqui, a matéria, vai ficar aqui. É patrimônio da Terra, desse ser que é vivo. A gente acha que aqui é só um pedaço de chão. Mas se as pessoas que têm acesso a uma roça, alguma infância, ou até depois adulto, quando você vai ver, você vai plantar uma trepadeira e, de repente, ela, sem ter olhos para enxergar, caminha na direção de onde vai existir um galho para ela continuar crescendo e dali para frente. E depois, mas como assim? Mas não tem olho. Como é que consegue, né? É um ser... Ele pensa... É muito interessante, se você analisar, né? Sim. Tem muito mais do que a gente consegue ver a olho nu, assim, com aquela limitação que o ser humano acaba tendo, né? Sim. Você falou que uma coisa importante é a vibração, né? Para a gente passar de ano. Eu acho que é o grande Mas como que a gente pode aumentar a nossa vibração para estar alinhado com essa nova terra, de regeneração? Então, eu vim preparado mais para a gente falar das cirurgias espirituais, é o que normalmente o povo me aborda, mas tem muito a ver com esse momento, porque quando você consegue aproveitar, para você aproveitar melhor uma cirurgia espiritual, um atendimento de cura, você está na mesma direção que é para você passar de ano e conseguir se manter na Terra. Exato. Né? Então, acho que vai dar muito certo. Vamos lá. Né? Agradecer a Luciana Feres, que me ajudou a elaborar isso. Eu vou te falar de alguns tópicos que são muito interessantes. Como aumentar a sua vibração? Primeiro, você está ligado em equilíbrio com a energia da Terra, você vai estar dando um salto. Isso é uma coisa. Onde é que está escrito aqui para eu ir notando?
Senão eu acabo perdendo e eu não quero que vocês percam nada. Sim. Natureza, risquei. Ótimo. O ser humano hoje corre muito, tem muito eletrônico em volta, tem muita eletricidade. A gente tem muito mais eletricidade hoje ligado em volta da gente do que se tinha 100 anos atrás. Era mais fácil você estar em equilíbrio com a natureza há 100 anos atrás do que hoje, né? Você vê que antigamente as pessoas, uma pessoa comum contava a gestação em luas. E hoje a gente é obrigado, né, pelo sistema a estar medindo em meses. Sim, horas, dias, meses. Horas, dias, meses. E até resolve no dia que vai nascer e pronto. Isso é complicado. Sim. Porque tudo tem um equilíbrio. E a pessoa, pela comodidade moderna, acaba fugindo desse equilíbrio, né? Quando você despreza onde nasce o sol, onde morre o sol, né, é um desligamento que a gente tem, um afastamento que a tecnologia traz. Eu não sou contra a tecnologia, nós estamos aqui ajudando muitas pessoas à distância, graças à tecnologia, mas ela tem que ser usada com lucidez, né? Então, hoje, se você disser para alguém assim, onde nasce o sol, a pessoa fala, mas o que isso importa? Aqui em São Paulo, então? Para que lado que você vai dormir com a sua cabeça? Mas qual diferença faz, né? Então, o ser humano está desconectado da natureza e tem um ojerizo, às vezes, é isso, né? Como se fosse uma coisa inferior. Sim. Mas os seres que estão em equilíbrio com a natureza conseguem fazer as suas migrações porque tem um GPS interno. A baleia segue na direção certa e volta na direção certa na época certa. O golfinho vai e volta, os pássaros vão e voltam. Eles estão ligados à Terra. Então, eles estão em equilíbrio. Quais são as chances desses seres não passarem de ano, não se manterem aqui na Terra? Bem desprezíveis, baixo. né? Desprezíveis, né? Então, assim, nós precisamos disso. Existe um recurso simples que ajuda, não resolve tudo, mas ajuda, que é um instrumento, é um gráfico chamado André Felipe. Para mim foi fácil de guardar o nome, porque meu nome é André e o nome do meu segundo irmão é Felipe. Então foi fácil de guardar. Ficou fácil mesmo. E quando você coloca num aparelho eletrônico, o pêndulo, em vez de andar no sentido anti-horário, ele neutraliza ou fica no positivo. Então é uma coisa muito interessante. É praticamente de graça e todo mundo deveria ter nos seus telefones, na sua televisão, Sim. em tudo que tivesse eletrônico. Aí a pessoa fala, é fanático. Não, coloca lá os aparelhos, bota um papel em cima, faz o teste radiônico. Né? Vocês tiveram uma moça aqui que usa muito bem, né, do pêndulo, né? Um amor de pessoa. A Lília quer fazer até o curso com ela. E é fantástico. E você vai ter a comprovação. Com uma pessoa treinada, vai ver que de 10 aparelhos que tiverem 5 com esse equipamento, vai constatar, aposto. Se for um bom operador, vai dar 100% de assertividade. Seria a radiestesia, radiestesia, né? É um gráfico radiestésico. Por que não usar? Né? Papai do Céu deu essa Seria uma maneira de medir, né? De medir e de limitar essa energia que chega até todos nós, né? Mas além da natureza, o que mais que a gente pode apontar para as pessoas estarem com uma vibração mais baixa, né, atualmente? Esse silenciar, que as pessoas não conseguem, né? Tudo tem que estar falando o tempo todo, tem que estar com a meta para cumprir. Não para um minuto, você tem que parar e observar a natureza em algum momento. Em alguma hora você tem que fazer isso, né? Sim. E você vê, as pessoas também dormem hoje muito mal, né? Porque até o último momento ela quer resolver todos os compromissos do resto da semana e se olhando para frente de uma tela. E a gente sabe que isso desperta. Então vai ser muito difícil da pessoa conseguir ter um bom sono depois disso, né? Sim. Vamos lá, o que mais? Você fala também muito que eu até estava pegando aqui pra gente, né? Que no mundo atual, cheio de ilusões, o mais importante é a mensagem, não o mensageiro, certo? Exatamente. Quais são essas ilusões? Que eu acredito que quando a gente tá muito vendido nessas ilusões, a gente está com uma ignorância em relação ao que nos leva realmente a uma conexão interna, a nossa vibração acaba caindo, porque a gente não sabe ali para onde, igual você deu o exemplo norte, dos animais, né? Então, que ilusões são essas que estão sendo... que esse mundo de ilusões que estão sendo vendidas para nós?
Estava escutando um pensador essa semana, que não é um espírita, né? Provavelmente não. E ele dizendo que muita gente hoje acha que a pessoa de sucesso é aquela que tem o melhor salário, né? Que tem a melhor casa, o melhor carro. E aí pergunta, e o seu filho, como é que tá? Não, tá bem. Não, tá trabalhando não sei aonde, mora não sei aonde, Sim. tal, não sei o que e tal. Tá, e aí, tá casado? Ah, tá, casou a terceira vez. Então, assim, o sucesso é só o material. A estrutura familiar fica um plano secundário, né? E não é por aí, né? Então, não é só a família, né? É a família, a postura. Eu pergunto, eu sempre digo assim, no dia que você desencarnar, quando você chegar lá no céu, né? Encontrar São Pedro com aquele camisolão, né? As pessoas adoram romantizar e achar que a tecnologia no céu está sempre no tempo parado, no tempo do Mestre Jesus, né? E é um grande equívoco. O Chico deixou isso muito claro. Mas eu brinco, assim, né? Que eu acho que é legal falar. E assim, tá com aquele camisolão e diz, não, eu fiz 2 faculdades, 3 pós-graduações e tive tantas empresas e tal. Não, peraí, você não está entendendo, não estou te pedindo um currículo. Eu não vou te fazer um empréstimo. Eu estou perguntando o que você cresceu como pessoa lá. E aí é que é o grande salto, né? A maior parte acho que nem conseguiria, né, ter uma resposta para isso. Eu acho que o susto ia ser tão grande que a pessoa ia ficar meio muda, né? Eu sempre falo de um exemplo do porteiro que tomava conta da escolinha da minha filha. E aquele porteiro, cada criança que entrava, ele abençoava com os olhos as crianças. Eu sou um médico treinado, era fácil de ver. E ele abençoava cada criança com os olhos e com um sorriso. Depois eu fiquei amigo de um homem muito importante, assim, para o mundo, né? E ele tinha várias escolas, né? Vamos chamar de escolas. Era divertido, eu gostava de conversar com ele e tal. Mas eu fico imaginando que os 2 já desencarnaram. Que o porteiro está num lugar bem mais divertido Do que o empresário. do que o grande ali. empresário, que era dono de uma escola, que era uma pessoa legal, mas ele ficou só com a parte proveitosa. Ele abençoava cada criança várias vezes por dia, em mais que um turno, né? Então é um espírito que cumpriu bem a missão dele, porque a gente fica achando que você vem à Terra, a Terra é um lugar para teste de provas e expiações. Ela deixará de ser de provas e expiações em 2057. Essas provas e expiações seriam dificuldades que a gente passa. Se você puder explicar para o pessoal de casa. Você passou por elas também, todos nós passamos, né? São essas dificuldades, os desafios que nós temos? São. O exemplo foi forte, foi firme, e o melhor exemplo que nós tivemos foi há 2000 anos atrás, quando o Mestre Jesus esteve aqui. Tá. Então, se você tiver dificuldade de imaginar o que é o certo de fazer, né? Muita gente vai pensar assim, o que meu avô faria, o que meu pai faria, o que minha mãe faria, né? Deixa esses exemplos se você não conseguir fazer o que Jesus faria. Se não der para fazer o que Jesus faria, tenta ver o que o Chico Xavier faria. Se não tiver jeito e não der pé para você, aí tenta ver se o pai foi um homem bom, se o avô foi um homem bom, aí você tenta fazer, mas você está mais perto de um humano comum. Se você conseguir fazer o que o mestre fez e deu exemplo e mostrou que dava para fazer, porque você imagina o desgosto que ele sentiu quando colocaram ele numa condição tão triste, né? Vamos lembrar que pregaram o Mestre Jesus numa cruz. Exato. Né? E aí, na hora do último suplício dele, ele diz, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fizeram. Eles não sabem o que fazem. Né? Então, assim, eu, sinceramente, ainda é muito difícil para mim seguir exatamente o que ele faria, mas a gente tem que tentar. Eu sempre falo lá em casa que a gente tem que seguir na direção do Mestre Jesus, nem que seja engatinhando, se arrastando, mas na direção do Mestre. Né? É o que a gente tem que fazer. Que é difícil, né? Suportar o que ele passou.
Mas a gente não está exposto a uma prova tão difícil quanto ele, né? Né? Às vezes a prova, a gente tem que fazer um pouquinho. É que nem, eu digo que é que nem seguir na direção do mundo regenerado, é que nem começar numa academia para alguém que nunca foi fazer exercício físico. Você não vai chegar lá e levantar 80 quilos. Se você levantar 40 quilos, você vai ficar 3 dias sem mexer o braço ou com dor nas costas, tomando remédio para melhorar. Você começa devagar, pequeno. E você pode começar devagar, pequeno, com coisas muito simples. Não vai ter espaço nessa nova terra, nessa nova vibração, para as pessoas egoístas. Não vai ter espaço para as pessoas que não têm o perdão no coração. Não vai ter espaço para as pessoas que não têm o amor no coração, né? E aí falar do amor é muito clichê, né? Sim. A pessoa acha que é fofinho. Entender essa energia é muito mais difícil do que pode parecer. Você tem que entender aqui e tem que vibrar aqui. As pessoas que vão se manter aqui na Terra não são as pessoas que intelectualmente resolveram que vão ficar aqui, porque vão seguir uma receita de um bolo e se manterem aqui por causa disso, né? Você vê, tem muitas pessoas com muitos recursos e fazendo bunkers e... Tentando ir para Marte? Tentando ir para Marte e... já tem vida em Marte. Só que você não vê porque não está nessa dimensão. É simples assim, né? Por exemplo, hoje nós estamos aqui com um ambiente que está mais cheio do que nós estamos aqui, né? Estou com Lília aqui, minha esposa, com a Silvia, Exato. né? Com o Bruno e com o Maurício e como é o nome do nosso acompanhante Com aqui? o Naldo aqui. O Naldo. O nosso mascote. Adorável Naldo. E nós temos muito mais pessoas aqui, só não estão nessa dimensão, só não estão encarnadas. Além dessas pessoas, Nós tem temos muitas pessoas. aqui. Só que assim, as paredes esticam, né? Aham. Eu diria que umas 22 pessoas estão conosco agora aqui. Pessoas de luz? De luz. Normal. Porque é comum em alguns lugares, né, também terem pessoas trevosas, né? Espíritos trevosos. Existem os espíritos, não são trevosos, é um termo forte, Aham. né? Toda vez que dois ou mais estiverem em meu nome, ali estarei. Então, hoje, na hora que a gente fez uma oração, a casa de vocês virou uma igreja. Perfeito. Não é interessante Muito. o ponto? Aham. Eu não perco um segundo que eu possa para estar a serviço do Mestre Jesus. Eu sempre aproveito. Por quê? Eu sou muito bonzinho? Não, eu não sou bonzinho. Eu gosto de fazer o bem. E os espíritos que não estão na vibração igual a desses 22 espíritos que eu senti aqui, eu diria que são os 22 espíritos, eu posso não ter acertado, Sim. mas a minha sensação é que é cerca de 22 espíritos, né? Todos estão com roupas claras, né? Diferentes modelos, diferentes tipos. Mas tem muitos outros que eu não vou me ligar a eles agora, porque eu devo ficar nessa vibração, né? Escutando tudo que está saindo da minha boca verbalmente. Por quê? Se a entidade falar, ele não escuta, porque ele está numa outra vibração. Mas quando um homem encarnado fala, ele consegue ouvir. Ele ouve o que você fala e alguns mais instruídos vão conseguir perceber o que você pensa. Olha. Mas não consegue perceber o que a entidade pensa. Se fosse tão fácil assim, você encarnado escutaria tudo que seu anjo de guarda ou seus mentores falariam para você. Você nunca mais iria errar na vida. A não ser que você fosse muito teimoso ou muito tolo, né? Porque você não ia errar mais. Aí não tem prova. Seria fácil, né? Mas para Jesus entrar no seu coração, ele pede licença. O lado sombrio não pede. Ele entra Ele entra. chutando a porta. Na verdade, ele não precisa chutar a porta. Você abre a porta. Tem um livro do Chico Xavier que chama Sexo e Destino. Para as pessoas que dirigem muito como eu recomendo, entre na radionovela Sexo e Destino. É feito por um pessoal extraordinário. Isso nunca mais vai acontecer na história, juntar aquelas pessoas fazendo um programa daquele. E ele explica de uma parte toda que as pessoas normalmente não conseguem ver e que uma fração de médiuns conseguem perceber, mas não o tempo todo. Você nunca estará sozinho. Nunca. Nunca.
Se você não tiver com o seu mentor, tenha certeza que pelo menos uns 2 encostos ou um sofredor vão estar com você. Caramba. Porque aqui, por exemplo, um exemplo simples. Se você pegar um rádio aqui, AM, Certo. e colocar aqui na mesa entre nós, de acordo com a sintonia, você vai ter uma infinidade de estações, concorda? A frequência. Frequência. Se você mudar para FM, o que vai acontecer? Uma outra infinidade. Se você desligar o rádio, essas frequências não estão mais aqui à sua disposição? Continua. Continua. É simples assim. Então, esses irmãos que estão aqui escutando o André falar hoje, e as perguntas que você com certeza vai ser induzido também a dizê-las, Sim. vão estar escutando isso, né? Interessante. Agora eu vi. Até o outro lado da rua. Nossa, Que tá muito saindo? interessante. Até a praça. Você tem uma praça aqui na frente, né? São muitas pessoas. Eles conseguem escutar a vibração. É muito interessante isso, né? Caramba. E eles conseguem ouvir, mesmo não sendo só a voz, porque eles têm recursos para isso. O Chico dizia, em 1937, que em nosso lar, todo cidadão já tinha um aparelho de comunicação individual. Certo. Sabe o que era isso? Um smartphone. Em 1937. Em nosso lar. Em nosso lar. Que não é ainda o céu. Nosso lar ainda está na condição de umbral. O 3º grau do umbral. Mas ainda é umbral. E que tinha muros vigiados pelo exército, por segurança, né? Para que os vizinhos que estavam no umbral mesmo não tivessem condição de entrar nos portões e nos muros, na muralha de nosso lar. Então lá, um lugar desses, que precisava ter uma segurança para que como você falou, né, um termo, os que ainda não estão tão despertados, não tão despertos no coração do Mestre Jesus, não entrassem de maneira sem permissão, né?